Fala pessoal, boa noite. Está aqui na segunda semana de aulas virtuais. A ideia, né, é manter o conteúdo garantido, né, nesse período de distanciamento social. Nós não sabemos ainda por quanto tempo esse distanciamento irá perdurar, mas estaremos aqui e vocês poderão contar conosco durante todo esse período, tá pessoal? Então, ainda falando sobre vírus e sobre algumas doenças que podem ser transmitidas através de vírus, a gente vai dar continuidade, falar um pouquinho, né, sobre essas principais doenças, sobre esses agentes etiológicos, né, alguns métodos de prevenção. Vamos falar também sobre os principais sintomas, alguns tratamentos, tá? E vamos falar, né, sobre mais especificamente sobre algumas doenças que fazem parte aí da nossa rotina. Pessoal, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre a poliomielite ou a paralisia infantil, né? Doença que foi erradicada na década de 90, mas eventualmente alguns casos podem aparecer ou são confundidos com a poliomielite, e vale muito a pena a gente discutir esse assunto, tá pessoal? Vamos lá. A poliomielite é uma virose. Pessoal, antes de ser mais específico, eu queria falar que quando a gente vai ao médico e o médico fala pra gente numa emergência, né, em que nós estamos com febre e a gente está prostrado, cansado, às vezes com as vias respiratórias um pouco prejudicada, enfim. E toda vez que a gente vai ao médico, o médico olha para nossa cara e fala assim, virose. Muitas das vezes esse médico está certo. Na verdade, a maioria das viroses apresentam sintomas bem comuns, tá pessoal? E muitas das vezes o diagnóstico ele pode não ser até muito preciso, porque em exames comuns a gente não consegue fazer a identificação desses agentes causadores dessas doenças. Mas muitas das vezes todas essas doenças que são causadas por vírus apresentam os mesmos sintomas, os mesmos quadros clínicos. Na verdade, os exames que são colhidos na emergência apresentam resultados muito parecidos, independente do agente causador daquela doença, tá bom? Então, só para a gente poder entender, às vezes é virose mesmo, não tem o que fazer. A maioria do tratamento para as viroses, principalmente aquelas que acometem os seres vivos em determinados períodos do ano, como, por exemplo, nesse período, né, que o ambiente está mais úmido, acaba ficando um pouquinho mais frio e a gente tem uma oscilação no nosso sistema imunitário, elas de fato se aproveitam, tá pessoal? Então, virose apresentam os mesmos sintomas. Calma, o médico não está tão errado assim. Muitas das vezes pela experiência ele vai falar um pouquinho sobre o dia a dia dele mesmo, beleza? Vamos lá. Poliomielite ou paralisia infantil, ela é transmitida, ela é causada, tá pessoal, pelo poliovírus, beleza? Esse vírus, a gente já estudou vírus na aula passada. Nós vimos que os vírus eles podem ser classificados de acordo com o ácido nucleico que os compõe, beleza? Então a poliomielite é transmitida, é causada pelo poliovírus, que é um vírus, tá? De RNA de senso positivo, lembra? Senso positivo é aquele em que o RNA mensageiro é o próprio RNA que vai servir de material para a replicação do vírus. Não vai usar o material genético da célula, tá? Show de bola. É uma doença contagiosa, tá pessoal?
na fase aguda causada aí por esse poliovírus e os meios de transmissão da poliomielite está muito diretamente relacionado às gotículas que saem das nossas bocas, tá? Beleza? Mas já foi evidenciado esse vírus em fezes de alguns pacientes. Belezinha, pessoal? Pode afetar adulto, pode afetar criança, tá? A doença permanece endêmica em alguns países, como países pertencentes ao continente africano. No Brasil, na década de 90, mas na primeira parte da década de 90, essa doença vem sendo erradicada. E como método profilático, a gente tem a vacina, tá? Mas além da vacina é muito importante, não só nessa, mas em todas as viroses, a gente manter um método profilático, um asseio, tá? Uma limpeza mais eficaz, belezinha? A segunda doença que eu venho trazer pra gente é a dengue. A dengue é uma das viroses que mais acometem os seres humanos, tá? Não só no Brasil, mas em boa parte do mundo. É uma doença que a gente precisa ter um certo cuidado, porque num quadro mais evoluído da doença, ela pode desenvolver hemorragia e causando uma complicação no sistema, no tecido sanguíneo muito agressiva, tá, pessoal? Onde o paciente poderá ocasionar sangramento não só externo, mas interno, que é muito preocupante, tá, pessoal? A dengue hemorrágica, ela poderá ter uma queda no número de plaquetas tão exorbitante que talvez seja até necessário uma reposição do número de plaquetas desse indivíduo. Bom, a dengue, ela é transmitida pelo dengue, tá? Que é o vírus da dengue. Porém, ela tem um vetor. Esse vetor é o agente que transporta esse vírus, beleza? Ele não causa, veja bem, ele não causa, ele transporta o vírus. E quando ele transporta o vírus, quando ele pica a pessoa, quando ele injeta o vírus da pessoa, esse vírus é o agente causador da doença, beleza? O vetor da dengue é o Aedes aegypti, pessoal, um mosquito que deposita suas larvas, tá? Seus ovos em água parada. Esses ovos eclodem e liberam larvas que se desenvolverão e gerarão aí indivíduos adultos que irão mais uma vez transportar esse vírus aí no seu interior, beleza, pessoal? Como eu já falei, a gente tem esses dois tipos de dengue, tá? A dengue que é mais branda, chamada de dengue clássica, e o quadro mais evoluído da doença, que é a dengue hemorrágica, beleza, pessoal? Show de bola, hein? O método de prevenção da dengue, quer dizer, o método profilático, como eu já falei anteriormente, esse mosquito ele vai se desenvolver em água parada. Então o método profilático é não acumular água parada em casa, pessoal. Garantir que não haja o desenvolvimento desse vetor aí, que vai ser um ator muito importante na transmissão na disseminação dessa virose, tá? Pessoal, uma outra doença que a gente também tem causada por vírus é a febre amarela. E veja bem, a febre amarela também tem como vetor, tá? Vetor na região urbana, na área urbana, o mesmo Aedes aegypti, beleza?
Só que na área rural o vetor da febre amarela é diferente, é o mosquito hemagogos. Assim como a dengue, tá? A fêmea é o principal vetor. Quando ela suga o sangue do indivíduo, quando ela vai lá, morde, tá? O indivíduo, quer dizer, nós seres humanos, ela acaba depositando o vírus dentro daquela mordida, dentro daquela lesão que ela causa com a mordida, beleza, pessoal? E aí a gente acaba também sendo acometido por essa virose, beleza? Como método profilático, a febre amarela ela tem vacina. Então entendamos a necessidade dessa profilaxia, né, através da vacina se faz necessária aí no caso da febre amarela. Belezinha? Vamos pro próximo, hein? A próxima doença, próxima virose, tá? Que a gente vai falar é o condiloma acuminado, beleza? Também conhecido como verruga genital ou HPV, tá? Na verdade, HPV é o agente causador dessa doença. O nome desse vírus é papilomavírus humano, beleza? Assim, a gente sabe que o nome da doença é condiloma acuminado, mas todos conhecem como HPV. Bom, a vacina contra o HPV, ela entrou na nossa caderneta de vacinação há alguns anos atrás, e na verdade essa vacina é um agente importante para garantir que não haja disseminação aí, ou infecção pelo HPV nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, tá? Essa vacina, ela se dá à criança, né? O jovem tem direito, principalmente as meninas, gratuitamente no SUS, tá? Por volta dos 13 anos, tá? E, bom, o HPV, ou o condiloma acuminado, ele é uma doença sexualmente transmissível, tá, pessoal? E acreditem, é um dos principais agentes causadores, tá, do câncer do colo do útero, tá, pessoal? Entendam, tem como característica a presença de verrugas na região genital. Porém, como a gente disse que é uma DST, uma doença sexualmente transmissível, essas verrugas elas podem aparecer nas diversas regiões em que haja contato sexual, por exemplo, através do sexo oral, através do sexo anal, poderá ocasionar, tá, o aparecimento dessas verrugas. Entendo, pessoal. Algumas pessoas são assintomáticas. Então, nesse caso, essa pessoa ela poderá transmitir a doença para o seu parceiro sem mesmo saber que está sendo transmitido. Então, como método profilático, além da vacina, é necessário o uso de preservativo. Sempre. Beleza?